necessário, é bom para todos, mas logo estaremos juntos. Com muita saudade de todos, do Fred aí, da Cris, da Júlia, Marina, o nosso amigo aqui que está gravando, o Aguinaldo. Agradecemos muito pela sua dedicação, a sua disposição, é muito grato. Agradecemos também a nós, a nossa família, ao Henrique, a Mabile, Helena, os nossos companheiros que não podem estar aqui também, o Paulinho, e mais o David, o seu Toninho, mas daqui a pouco estaremos todos juntos aí cantando para vocês. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Seja um novo ser, comece a jornada, faça a sua estrada, comece a viver, não deixe pra amanhã, as preces não se escrevem, são luzes da alvorada, são vozes do coração. Seja um novo ser, comece a jornada, faça a sua estrada, comece a viver, não deixe pra amanhã, as preces não se escrevem, são luzes da alvorada, são vozes do coração.
e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim, e seja feito assim, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim, e seja feito assim. Deste dia, dai-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas, como nós hoje perdoamos. Quase me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim, e seja feito assim, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim, e seja feito assim. Mãos bem cheias, cair, em tentação, mas livrai-nos de tudo. Boa noite a todos. Mais um domingo em que nos reunimos. Nós que estamos sentindo falta do convívio pessoal, mas que deveremos agradecer ao Senhor a possibilidade desse convívio eletrônico. Hoje nós iremos unir, na verdade, dois convites de Joana. Convite à decisão e convite à definição. São dois versículos que Joana cita. O primeiro, nenhum servo pode servir a dois senhores, Lucas, capítulo 16, versículo 13, e o outro, eis agora vós, que dizeis hoje ou amanhã, Tiago, capítulo 4, versículo 13. Quem sou eu? Quem é você? Emmanuel, em um texto do livro Seara dos Médiuns, o texto que se chama Verbo e Atitude, ele inicia o seu texto dessa forma. Disse um grande filósofo, fala para que eu te veja. Muita gente acrescentará, escreve para que eu te veja melhor.
e ousaríamos aduzir: age para que eu te veja melhor. Nós vamos perceber que em várias passagens do Evangelho, da Boa Nova que Jesus nos trouxe, este convite para que nós caminhemos por um caminho diferente do que até então vínhamos seguindo. Antes da passagem de Jesus por nós, nós vamos ver inúmeros outros emissários divinos que se reúnem em prol de um convite maior do Criador, no sentido de que deveremos trabalhar em nós a compaixão, o dever, a honra, a bondade. Mas com Jesus, essa lição, esse convite é, por exemplo, nós podemos dizer, relembrado, reafirmado insistentemente. E não poderia ser diferente com essa mensagem esclarecedora que os espíritos vêm trazendo. Lembrando que o Espiritismo não traz nada de novo. Na verdade, ele vem levantar alguns véus para que nós possamos compreender melhor os convites de Jesus. Numa outra passagem do Evangelho, que nós vamos encontrar em Mateus, capítulo 5, versículo 37, Jesus fala: seja, porém, a vossa palavra sim, sim, não, não. O que excede disso é do mal. E como se não bastasse, nós vamos encontrar também em Mateus, capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Se, porém, o sol tornar-se insosso, com que se salgará? Em um outro texto de Emmanuel, Seara Mediúnica, publicado na Reformador, nós vamos perceber que o instrutor espiritual trabalha muito esta questão de quem somos. Quem sou eu? Quem é você? Nós vamos perceber que com Jesus e pelo raciocínio lógico com o Espiritismo, não nos basta ser cristão no falar, na palavra. Nós precisamos ter o Evangelho dentro de nós para que nós possamos não tão somente representar o cristianismo, mas para que nós possamos viver o cristianismo. Então, qual seria a decisão, a definição que o mestre aguarda de mim? Talvez que se eu fosse chamado a responsabilidades diversas na vida, em casa, no trabalho, no ambiente social, com amigos, com os desafetos, sou eu o operário fiel do dever ou alguém desprevenido de responsabilidade, que aparece na oficina apenas de quando em quando, evidente menosprezo dos compromissos assumidos? Quem sou eu? O cumpridor do dever sempre ou o empregado descuidado que vai só de vez em quando cumprir a tarefa? Quem sou eu? Sou fonte de paciência ou espinheiro de irritação? Então, quem sou eu quando a dificuldade me visita? Quem sou eu quando eu sou chamado a viver no dia a dia desafios? Quando eu sou chamado a realizar em mim não somente a superação das minhas sombras, mas quando eu tenho que lidar com as sombras do meu semelhante.
Quem sou eu? Quem é você? Sou eu instrumento do bem ou canal para influências infelizes? Com quem eu sintonizo? Sou eu companheiro no auxílio dos outros? Ou eu busco somente cumprir as minhas obrigações quando eu me encontro em dificuldades? Ou seja, eu me lembro de Jesus e de sua mensagem nas boas horas ou só nas horas difíceis? Eu sou a cigarra ou sou a formiga? Eu sou colaborador das boas obras ou eu sou agente do pessimismo? Eu sou um tronco para socorro firme de todos que estejam cansados e aflitos? Ou eu me fecho em melindres na primeira contrariedade? Que sal eu sou? Qual é o papel do sal? O que é a comida sem sal? Por que o Cristo me convida a ser o sal da terra? Talvez porque nós sejamos chamados pela Boa Nova para viver a diferença. Numa sociedade de indiferentes, materialistas, descrentes, eu sou chamado a caminhar na contramão. Porque eu creio, porque eu sei que eu sou espírito e não matéria. E eu vou sobreviver a tudo. E num meio onde tantos se desesperam, eu preciso acalmar-me, porque eu sei que o Senhor está presente e permanece auxiliando a todos, não tão somente a mim. É quando eu estou no meio, no mundo, em um momento onde todos choram e gritam, e eu medito, eu oro e vigio, e eu posso consolar e confortar. Eu posso estender a minha mão. É quando todos pensam que o mundo se destrói, que o mundo está acabando. Mas eu sei que, na verdade, nós estamos em busca da reconstrução. E então eu compreendo. Eu compreendo o que o Senhor falou e que Mateus grafou no capítulo 7, versículo 24, 25. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Eu compreendo o convite de Joana, aliás, os dois convites de Joana, a decisão e a diferença, né? E a definição. Porque eu preciso vencer o desânimo que destrói. Eu preciso a indiferença que me anestesia. Eu preciso caminhar contra a dúvida, porque ela perturba a minha visão. Eu devo me dedicar a lutar contra a incerteza, porque ela destrói a minha paz. E eu devo me esforçar para superar a suspeita, porque ela gera insegurança. E eu também compreendo o apóstolo Tiago, que fala: eia, agora, as minhas decisões não são para amanhã, nem são para ontem, porque o ontem já foi. É para agora, é hoje.
Eu não preciso esperar um tempo especial, uma estrela mágica. Eu não preciso esperar que a terra escureça em 3 dias, que o apocalipse se cumpra, para que eu defina agora quem eu sou. Quem é você? Eu resolvo, eu decido, eu defino o que eu quero ser, o que eu sou. Porque eu sei o caminho que eu vou seguir. É uma decisão. Em nenhum momento a proposta de Jesus é a proposta da facilidade. Mas certamente, e isso eu tenho absoluta certeza, os espíritos que caminharam mais do que nós e melhor do que nós podem reafirmar que eles sabem que não é o caminho fácil, mas que é o único caminho feliz. Não é daquela felicidade fácil e barata que as ilusões, que a materialidade do mundo podem trazer. Mas é aquela facilidade, aliás, é aquela felicidade que eu trago comigo e que ninguém pode tomar. É a felicidade que eu construo e que nenhuma chuva pode derrubar, nenhum vento pode atrapalhar. Então eu sei quem eu sou e eu sei quem eu quero ser, quem eu vou ser. E eu sei também que o caminho é Jesus. Então é caminho de perdão, de paciência, de tolerância, de compreensão, de amor, muito amor, de carinho, de profundo respeito e aceitação. Mas também é caminho de trabalho, movimento, construção, servidão ao bem, superação diária, renovação. É viver, voltar a viver. E aí, quando eu parei para pensar sobre esse convite à decisão e à definição, é inevitável que eu tenha um norte. O meu norte é Jesus, é o bem. Eu sei que eu ainda não sou como o Senhor gostaria que eu fosse, mas eu estou em construção. Eu estou a caminho. E esse caminho quem traça sou eu. Nos muitos grupos de estudo dos quais nós já participamos, há uma realidade inconteste, uma vontade muito grande de aprender. E talvez estes momentos últimos que estamos vivendo estejam nos concedendo uma oportunidade única de colocar em prática tudo aquilo que a gente gosta de estudar. Vocês vão pensar assim, não, mas no isolamento que nós estamos vivendo está sendo muito difícil praticar. Será mesmo? Não raro no dia a dia, aquele que a gente vivia antes de março, aquela correria tão grande, não raro as coisas meio que se mecanizavam. Talvez até a prática da caridade estivesse se mecanizando. Nós nos acostumávamos a parecermos bons, caridosos, humildes. Mas eu tenho pensado muito nos últimos dias, que quando tudo isso passar, eu quero ter levado um aprendizado mais profundo.
porque a vida até então me trazia muito aprendizado que eu achava que era profundo, mas que hoje eu já não tenho tanta certeza. Talvez o isolamento esteja trazendo para nós essa necessidade do contato pessoal conosco mesmo. É quando eu olho para mim e eu sinto, muitas vezes, desilusão, desânimo, insegurança. E eu preciso enfrentar só, porque tudo isso está dentro de mim. Então a oportunidade agora é única para que nós possamos realizar esse aprendizado íntimo. Precisamos aproveitar esse momento. Porque sabemos que ele vai passar. Que daqui a algum tempo o nosso convívio vai voltar. Daqui a algumas semanas, quem sabe, nós todos vamos nos reencontrar lá no Cefacis, felizes, porque vamos poder estar abraçando todo mundo, nos sentindo em casa, porque lá é uma casa que é a nossa casa. Mas eu preciso me sentir feliz comigo. Eu preciso ter compaixão comigo para que eu possa ter compaixão com o outro. Eu preciso tolerar aquilo que em mim ainda agarra, as minhas engrenagens que às vezes estão velhas, mas que eu preciso lubrificar com uma cota maior de amor, de humildade, de mansidão, de aceitação. Eu preciso realizar em mim que eu não tenho tanto controle sobre a vida. Eu tenho só algum controle. Eu posso controlar, pelo menos estou aprendendo a controlar as minhas reações. Eu estou aprendendo a direcionar os meus sentimentos e os meus pensamentos nesse dia a dia em que eu preciso lidar comigo. E a tendência natural é que ao cuidar daquilo que eu trago dentro de mim, eu esteja melhorando todo o material que eu vou poder repartir. Não é à toa que Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 21, ele nos fala que se nós purificarmos as coisas que trazemos dentro de nós estaremos nos santificando perante o Senhor. E aí a gente pode muito bem imaginar o vaso que nós somos, e vaso que na antiguidade trazia muita coisa de utilidade, porque no vaso que guardava o azeite, no vaso que guardava a água, o vinho, a farinha. Então eu preciso agora, nesse instante, hoje, da definição, da minha decisão. O que eu quero trazer em mim como vaso que sou? O que eu preciso purificar para que o que saia de mim seja a representação do Senhor? Porque nós somos co-criadores. É a nossa trajetória no mundo material e nos planos espirituais. É o meu convívio diário com espíritos os mais diversos, amados, desconhecidos, desafetos. É a minha convivência que vai construindo o meio onde eu me encontro. E eu preciso purificar aquilo que eu tenho para dar. É preciso que a minha água flua com limpidez. É preciso que os meus pensamentos e os meus sentimentos eu inicie trabalhando-os agora. Agora, principalmente nos momentos em que eu estou só.
Porque não raro eu preciso do silêncio para ver quem eu sou. Eu preciso do silêncio do mundo, do silêncio exterior, para ver o que eu estou sentindo e qual é a fonte dos meus pensamentos. Porque ao identificar, eu posso trabalhar, eu posso aperfeiçoar, eu posso me dedicar a novas posturas emocionais, novas posturas no meu ato de pensar. Mudar o foco. Mas para que eu mude o foco, eu preciso decidir. E eu preciso definir quem eu sou. Quem é você? E nesse processo, é inevitável eu compreender com um novo olhar a lição simples que está escrita na lápide de Allan Kardec e que também está escrito na lápide do meu avô paterno. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Esta é a lei. A lei há de se cumprir. Eu não tenho como contar quantas vezes esse processo já se deu e ainda vai se dar comigo. Nascer, viver, morrer, renascer, progredir continuamente. Mas é incontestável o que eu sei hoje, que eu preciso decidir, eu preciso definir qual caminho eu quero seguir. Uma boa noite a todos. Obrigado pela paciência. Vamos chamar agora a Júlia, que com certeza vai dividir com vocês muito mais desse extenso e profundo manancial que ela traz na sua mente e no seu coração. Agora vamos prestar atenção na Júlia. Uma boa noite a todos. Obrigada, Cristiane. Boa noite aos companheiros que estão aqui conosco e que tomaram essa decisão, né? É isso que é decisão. Decisão é fazer uma escolha. Então, quando Joana de Ângeles nos convida à decisão, me parece que ela está ratificando, reiterando que essa é a nossa condição humana. A nossa condição humana é uma condição de tomar decisão. E decisão tem a ver com cisão, né? Cisão tem a ver com cindir, com separar, repartir, partir. Então, toda vez que eu faço uma escolha, é porque eu tenho dois lados. É porque eu tenho dois aspectos a escolher. E aí é a minha liberdade, né, com a qual eu fui criada, que me foi outorgada por Deus, que me aquinhoou com o livre-arbítrio, porque a capacidade, a possibilidade de fazer escolhas é fundamental na nossa vida. E quando a gente escolhe, a gente toma uma decisão. Para um lado ou para o outro. Entre o bem e entre o mal, em qualquer circunstância. Porque a vida, né, nada mais é do que isso. Tanto é assim que na sociedade, a prisão, o aprisionamento é exatamente essa situação na qual o sujeito fica impedido de fazer escolhas. Ele tem que aceitar aquilo que lhe é oferecido pela instituição prisional. Existem também situações na vida muito difíceis, né? Nas quais as pessoas, não vou dizer que percam a sua possibilidade de fazer escolhas, mas elas as têm de maneira reduzida, como é, por exemplo, num ambiente social muito desfavorecido,
Então, as pessoas têm mais dificuldade em fazer escolhas, em decidir as coisas mais triviais da vida. Mas, mesmo assim, sempre é possível fazer escolhas. Sempre é possível tomar decisão, porque essa é a natureza humana, faz parte da nossa natureza. Nós somos dotados de livre-arbítrio, por isso tomamos decisão, né? Só que nós sabemos, nós espíritas, nós temos a informação de que a grande maioria de nós teve uma reencarnação programada. Então, muitas das decisões da nossa vida atual foram tomadas no plano espiritual. Nós tivemos um planejamento reencarnatório e tomamos decisões, fizemos escolhas. Que papel iríamos desempenhar, em que tipo de família poderíamos contribuir mais com as nossas experiências, ou em que tipo de família nós teríamos mais o que aprender. Essas decisões foram tomadas antes da nossa encarnação. A maior parte de nós teve uma encarnação planejada, programada. Mas a pergunta que fica é: e depois que estamos já aqui, encarnados nesse planeta, planeta de provas, planeta de expiações, será que aquelas decisões que foram tomadas previamente, nós estamos dando conta de cumprir? Será que esse caminho, né, que essa reencarnação nos possibilitou, será que nós estamos trilhando o caminho de acordo com as decisões planejadas? Porque mesmo que você tenha um planejamento, né, a vida, ela sempre te coloca novas alternativas. A vida é cheia de possibilidades. Por isso, o poeta argentino diz: caminhante não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. Quer dizer, estando aqui, nós temos sempre possibilidades de manter o planejado ou mudar o planejado. Estamos aí o tempo todo tomando decisões. E por isso, né, é que nós precisamos refletir, mudar o nosso olhar para a vida, para aquilo que nos acontece, para as coisas, gente, que não são grandiosas, mas que fazem parte do nosso dia a dia, as coisas mais corriqueiras, né, que estão presentes ali durante o nosso convívio familiar, o nosso convívio com os colegas de trabalho. Porque mesmo em situação de isolamento, a maioria de nós continua trabalhando. Eu continuo com os meus alunos, em outra via, como estamos aqui, né? Então, tudo isso faz parte das situações que a vida nos apresenta e para as quais nós temos que dar respostas. E podemos dar respostas positivas ou respostas negativas. Tudo vai depender da maneira como a gente pensa e da maneira como a gente olha a realidade, como a gente encara a vida. E aí, eu me lembro, né, quando eu estava preparando essa passagem de hoje, eu me lembrei de um trecho do Evangelho que a mim me cala muito, me fala muito, que é aquela situação, né, que Jesus estava caminhando, seguido pelos seus discípulos, andando por uma via, quando, de repente, o grupo se depara com um cachorro morto. E um cachorro morto em avançado estado de decomposição, com mau cheiro, com uma aparência muito negativa, muito feia. E o grupo, então, se retrai, se afasta, demonstrando asco, nojo em relação àquele animal, naquele estado de decomposição. E aí Jesus, que fazia parte do grupo, se ajoelha
se aproxima do animal morto e diz: que belos dentes ele tinha. Olha, gente, eu acho que esse é um ensinamento muito grande de Jesus para nós. Porque essas situações corriqueiras, vocês vejam, Jesus estava diante de um cachorro morto. Enquanto os outros decidiram se afastar, tiveram um sentimento de rejeição, Jesus conseguiu ver naquele animal algo bom. E mostrar para o grupo que na vida é assim. Sempre é possível que a gente faça uma escolha positiva diante das coisas mais adversas que nos acontecem, que estão presentes na nossa vida, né? É a mesma história da água morna. A água morna, se você bebe uma água morna, você vai passar mal. Não dá para ser morno na vida. Na vida, você tem que ser água gelada. Água gelada, que é saudável, que é boa, que ameniza a sede quando você está com muito calor. Ou então a água quente de um banho no frio, a água quente que permite você fazer um chá nesse inverno. Então não dá para ser morno, ou é frio ou é quente, porque isso é que vai fazer bem. E é isso que é a nossa vida, porque se você tem uma vida morna, você está desperdiçando as oportunidades, né? Não dá para ser morno. Eu tenho que ter um olhar diante da vida que me leve a tomar uma decisão. Que caminho eu vou seguir? Como é que eu vou proceder, né? O que eu posso fazer diante das vicissitudes da vida, das situações que a vida coloca diante de mim? Eu vou seguir no bem? Vou levar a minha consciência à tranquilidade? Porque esse é um ensinamento que está lá no Livro dos Espíritos, né? Qual é a possibilidade de felicidade nesse mundo em que nós vivemos? Os espíritos respondem, uma delas é a consciência tranquila. O que dá para nós consciência tranquila é quando a gente toma decisões acertadas, decisões assertivas, decisões pautadas no bem, na positividade. Dá para nós consciência tranquila. Você vai poder deitar à noite com a consciência tranquila. Essa é uma das condições para a possível felicidade, os momentos de felicidade que nós podemos ter nesse mundo, né? E aí, Joana de Ângeles, ela traz aqui também no texto algo que achei muito interessante. Ela diz assim, ó, vou ler para vocês, ela diz: tu que conheces os objetivos da vida, não deves permitir fixações e posições falsas. Eu fiquei pensando, quem será que são essas pessoas que já conhecem os objetivos da vida? De certo que não somos apenas nós espíritas, mas nós espíritas, nós já conhecemos um pouco dos objetivos da vida. Portanto, ela chama a nossa atenção para o fato de que nós não devemos nos permitir fixações e posições falsas, porque nós já deveríamos ter abandonado, né, atitudes dúbias. Vejam bem, atitudes dúbias é água morna, é você ficar em cima do muro. E quando você está na borda, quando você está na água morna, quando você está em cima do muro, você não está nem lá nem cá. E quando você não está nem lá nem cá, quem está perdendo é você. Por isso eu acho que Joana chama a nossa atenção para isso, né? Porque nós precisamos de tomar decisões guiadas pelo Evangelho de Jesus. As nossas decisões devem ser também guiadas pela aprendizagem que nós já temos, pelo conhecimento que nós já adquirimos da vida espiritual, pela consciência que nós
possuirmos que somos espíritos, não homens. Nós não somos homens, nós somos espíritos. A nossa condição aqui é apenas passageira. Nossa condição imortal é a condição espiritual. Então, nós que já conhecemos tudo isso, nós temos que conduzir as nossas escolhas, nós temos que pautar as nossas decisões no amor. No amor, sentimento esse mais elevado que Jesus nos demonstrou, que Jesus nos ensinou quando esteve conosco aqui na Terra. Esse foi o objetivo da sua vida, né? A vinda de Jesus à Terra, a experiência de Jesus encarnado, me parece que teve esse objetivo, nos ensinar a tomar as melhores decisões pautadas no amor ao próximo, no amor a nós, no amor a Deus. Era isso que eu tinha a trazer para vocês hoje. Agradeço muito a paciência que vocês têm para comigo, né? E agradeço também a oportunidade. E que bom que tomamos a decisão de estarmos aqui juntos nesse domingo, nesse horário. Vamos agora ouvir nosso companheiro Frederico, né, que está agora, que vai nos abrilhantar com seus pensamentos e suas palavras. Boa noite a todos e Jesus nos abençoe. O homem segue duas direções simultâneas. Uma se instalando no horizonte da vida material e outra se direcionando para a realização da sua interioridade. Às vezes, muitas vezes, há conflitos. A vida material logo se extingue. A vida espiritual se prolonga ao infinito, à condição da eternidade. Aquele que já identificou essas duas realidades em si, precisa optar qual delas quer desenvolver com primazia, com preferência, com prioridade. Se quer investir naquele ser que permanece, então é preciso dar oportunidades de exercício, de realização que caracterizam o futuro do ser. Ou seja, precisa efetivamente ensaiar no horizonte do espírito, que todos já sabemos, é aquele que Jesus nos trouxe. São as experiências de amar, desenvolver a tolerância, a indulgência, o equilíbrio emocional, não se permitir nunca nutrir inveja ou ciúme, garantir-se da atitude de abnegação, devotamento, desinteresse pessoal, porque isso tudo vai compondo o horizonte de interioridade que satisfaz e que Jesus chama de reino dos céus, reino de Deus, e também, algumas vezes, de vida eterna. É claro, naquilo que investirmos, melhor alcançaremos, seja na vida material,
seja na vida espiritual. Mas é preciso decidir, é preciso imprimir aquele horizonte diante de todas as nossas decisões, no lar, no trabalho, na vida profissional, na vida social. Qual é a consideração que cabe à natureza espiritual? Qual é o testemunho que se espera exercitemos? Porque uma coisa é certa, nós não nos desenvolvemos por simples informação. Nós temos, isto sim, que nos descobrir as vertentes da nossa própria interioridade. E isto só se faz pela experienciação. Não há como desenvolver o espírito, a espiritualidade, sem gratificar o ser com as experiências da alma. Nós podemos carregar conosco muitas informações, mas isso não constitui solidez interior. Nossas decisões são frutos da consciência. E a consciência é um horizonte que se dilata na medida da nossa experiência, de modo que somente aprender não faz o apreender. A palavra educação, que é a que mais se encaixa no processo de desenvolvimento espiritual, para alguns, vem do original educere, que significa tirar de dentro. Ou seja, é um pronunciamento do ser. Logo, é preciso desenvolver a experienciação do ser para que ele vá se pronunciando. Educar-se é tirar de dentro. Não é mais aquela ideia de educação de derramar o conhecimento, de absorver pela boca, mas sim pela atitude. E Jesus foi muito claro com a mulher samaritana. Deus não espera ser adorado nem no Monte Garizim, nem no Monte Sião, em Jerusalém. Ele procura aqueles que o adorem em espírito e verdade. E vamos aqui convir espírito e verdade não combinam, nem com paixão, nem com desejo. Espírito e verdade pressupõem independência no olhar, total liberdade no olhar. Significa não se inclinar na busca, no anseio de favorecimentos ou de prazeres e inteligir o convite da hora. Para isso, temos que nos estruturar em um questionamento constante diante das solicitações da vida. Qual é a atitude espiritual condizente com este momento? O que é que eu devo testemunhar?
o que é verdadeiramente espiritual dentro do quadro que estou vivendo. O que posso testemunhar em termos de paciência, de tolerância, de compreensão, de solidariedade e assim por diante. E, quando nos faltar ideias, vale sempre recorrer ao Evangelho de Jesus, narrado pelo evangelista Mateus, em seus capítulos 5, 6 e 7, que traça o quadro perfeito dos nossos testemunhos espirituais. Ali estão definidos em que consiste a nossa definição, a nossa determinação. Quero também aproveitar esse momento para convidar os caros amigos para as edições diárias da página Espiritismo Sintetizado. Espiritismo Sintetizado, que nos apresenta de maneira objetiva, breve e clara fundamentos da doutrina em suas perspectivas. Guarda aí o nome. Espiritismo Sintetizado, resumido. E também para a página de Gotículas do Evangelho, diariamente com vocês, agora em textos, apresentada em textos. E nós agradecemos a atenção, o carinho de todos. Que Jesus a todos nos abençoe, para que façamos sempre boas escolhas, boa definição e boa determinação. Debulhai o trigo, recolher cada vago do trigo, forjar do trigo, milagre do pão, e se fartar de pão. Descer para a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana, doçura do mel, se lambuzar de mel. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra propicia estação e fecundar o chão. Debulhai o trigo, recolher cada vago do trigo, forjar do trigo, milagre do pão, e se fartar de pão. Descer para a cana, recolher a garapa da cana,
sacana, roubar sacana, doçura do mel, silamos de mel. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, cio da terra, propícia estação, e fecundar o chão.